Parabéns, Nova Vida de Bangu, pelos 47 anos. Que Deus continue abençoando e usando essa família da fé, essa família espiritual de uma forma muito especial. Bom dia a todos. É um prazer, uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos. Também é uma emoção muito grande, até rever alguns irmãos e irmãs queridos da época em que eu estive aqui, de 2000 a 2006. E foi um momento muito gratificante, foi uma experiência nova. E como o meu coração se alegra de ver uma igreja calorosa, vibrante, uma igreja que está crescendo cada vez mais. Que Deus continue usando a Nova Vida de Bangu para fazer diferença nesse bairro, sendo uma referência de Deus na sociedade, aqui ao redor de cada lar, cada condomínio, cada apartamento. A igreja ser uma referência. Que Deus continue abençoando e usando vocês em nome de Jesus. Nós colocamos aqui a foto da minha família, até para os irmãos da época em que os meus 3 filhos eram pequenininhos, né? Olha como é que eles já estão grandes. Aqui da esquerda para a direita tem o Anderson, que é o meu genro, casado com a Bia, que é a minha primogênita. Aquela bonitona lá é a Débora. O André nasceu, eu estava vindo para cá, ele nasceu em 2002, já estava aqui, e o André nasceu, está com 20, vai fazer 22 anos. A minha filha Bia, casada com o Anderson é pastor na igreja United, em Jacarepaguá. E há 2 anos, mais ou menos, a Bia também foi ordenada pastora. Os dois são pastores auxiliares lá em Jacarepaguá. Depois vem o Alan. Olha como é que o Alan está barbudo, né? Alan novinho, pequenininho na época, e a sua esposa Thaís. Alan e Thaís estão em treinamento com a possibilidade em breve de se tornarem pastores também na igreja United. E eles estão servindo ao Senhor. Todos os 3 estão na presença de Deus. E eu louvo a Deus pela família, eu louvo a Deus pela sua família também. E eu tenho certeza que Deus tem um plano, Deus tem um projeto para cada um de nós aqui, no contexto da convivência familiar. E eu queria trazer uma palavra ao seu coração, de reflexão, e que Deus fale conosco, deixe o Espírito Santo ministrar para você, que a gente tenha o coração aberto. A boa terra, quando recebe a semente, ela produz a 30, 60, 100 por 1, que na sua vida a palavra de Deus sempre produz a 100 por 1, onde você veja frutos daquilo que a palavra de Deus renova em você, na renovação da mente, da compreensão, do discernimento, da maturidade espiritual, para que você possa cada vez mais perceber no seu dia a dia, no contexto de vida, trabalho, sociedade e também família, você perceber a ação de Deus, o mover de Deus, e também cada um de nós temos um entendimento de como agir, qual deve ser o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, que influencia positivamente, que venha a impactar. Eu creio que a melhor forma de nós pregarmos o Evangelho é com a vida, é com exemplo, e se possível, fale. Mas fale primeiro com a vida, porque às vezes as pessoas começam a perguntar qual é a diferença, por que você tem esse brilho no olhar, por que você tem essa paz que transmite, por que você tem essa alegria mesmo quando você está enfrentando problemas, e as pessoas querem saber o segredo, e aí você fala e diz: é Jesus. E aí o Evangelho vai se fixando no coração e o Espírito Santo vai trabalhando. Assim funciona em qualquer área da nossa vida, no trabalho, na escola, na faculdade, e eu creio também dentro da nossa casa. Que Deus abençoe a nossa família em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade de estar com esta igreja querida, essa igreja, Senhor, que também fez parte da minha vida, e eu louvo por tudo que o Senhor tem feito nesses 47 anos de existência dessa igreja, do progresso, das experiências, das lições tiradas, Senhor. Olhamos para trás e vemos como a tua boa mão está sobre esse lugar, está sobre essas vidas, Senhor, porque aquilo que o Senhor começou
ser humano nenhum, nem o diabo, nem demônios podem fechar, podem impedir o avanço da tua obra. E pedimos a tua direção agora, que tu fales conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações e que possamos sair daqui alimentados e com entendimento de como devemos agir. Fala com a gente, Pai, te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje sobre o caminho da família saudável. E nós estamos nesse mês da família, aliás, todas as nossas igrejas lá em Bom Sucesso também estamos nesse mês de maio falando de família, investindo nos nossos encontros para a abordagem desse tema tão importante. Por que falar de família? Porque família é o maior bem que nós possuímos. Família é o maior patrimônio que alguém pode ter, mesmo que ele não valorize, mesmo que ele não se aperceba disso. Tem pessoas que às vezes só valoriza depois que perde, mas que a gente possa entender que não há no mundo nada tão precioso, tão valioso do que a nossa família. Dinheiro vem e vai, as coisas passam, mas família é algo que registra a nossa vida, é algo que faz parte da vida, mesmo em famílias desestruturadas, mesmo em famílias que estão vivendo problemas. Nós podemos crer, eu tenho uma frase que eu repito muito lá em Bom Sucesso, que você pode não ter uma família perfeita. Eu acho que ninguém consegue ter uma família perfeita a não ser em propaganda de margarina. Mas você pode não ter uma família perfeita, mas você pode ter uma família bendita, uma família abençoada por Deus. Ser humano nunca vai chegar à perfeição, a não ser quando estivermos um dia com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, somos imperfeitos, ferimos, magoamos, fazemos coisas que não devemos fazer. Mas eu creio que Deus, operando na vida de cada um de nós podemos vivenciar a bênção de Deus na nossa casa. Nós declaramos na canção aqui, lembra? Nós declaramos em nome de Jesus sobre a nossa família. E o poder desse nome pode quebrar julgos. O Espírito Santo pode agir nos corações. Mentes podem mudar de mentalidade para entender da importância de Deus na vida. Eu creio que há pessoas aqui que oram por seus familiares por salvação. Quem aqui tem orado por salvação pela sua família? Então hoje você é aquele que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você profetiza isso em nome de Jesus? Quem aqui tem a sua família na presença de Deus? Algumas pessoas têm. Você então pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Eu creio que cada um aqui vai ver o fruto da sua oração, vai ver o fruto desses momentos que você clama ao Senhor pela sua família. Queridos, família é essencial para o ser humano. É essencial. Sem família, o ser humano sofre. Porque família é a ideia de Deus. Família não é invenção de um homem e de uma mulher que resolveu se casar e gerar filhos. Partiu do coração de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus disse algo muito interessante que eu queria ler com você em Gênesis capítulo 2, verso 18. A palavra de Deus vai dizer assim: o Senhor disse, presta atenção ao texto, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Estou lendo na NVT, nova versão transformadora. Na revista atualizada diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Me chama a atenção aqui algumas frases ditas por Deus, para nós podermos entender a visão de Deus para a família. Primeiro ele diz: não é bom. É interessante que em cada dia da criação, você vai ver Deus criando as coisas, Deus criando o ambiente de preparação para poder depois criar o homem e a mulher. Deus olhou para tudo que Ele criou, a cada dia Ele diz: isso é bom, o que eu fiz é bom. Só que quando Ele olha para o homem, Ele vai dizer: não é bom. Não é bom a criação dele, mas não é bom que o homem esteja sozinho, esteja só. E ele então decide dizendo: farei alguém, e me chama a atenção esse texto, farei alguém que o ajude
e o complete. Alguém para complementar, alguém para dar apoio, alguém para compartilhar, alguém para caminhar lado a lado, ombro a ombro, para que o ser humano não ande sozinho. E Deus então cria a mulher, une os dois, e Deus os abençoa e diz: multiplicai, enchei a terra, forme uma família. Família é a ideia de Deus. E a gente tem visto, irmãos, quando a gente olha para a sociedade, que a sociedade está vivendo um drama, um problema muito grave, que é o problema da solidão. Há muita gente solitária. É possível até mesmo igrejas com um número grande de pessoas, ter pessoas solitárias no meio da multidão. É possível ter pessoas debaixo de um teto, no convívio de uma família, e serem pessoas solitárias. E a solidão tem sido um grave problema social. A gente percebe muito claramente que a ausência de relacionamentos saudáveis isola as pessoas. O grande drama que muitas famílias estão vivendo nesse contexto de solidão é exatamente porque os relacionamentos não estão saudáveis. É possível você estar no meio de gente e se sentir só. E Deus falou: não é bom que esteja só. A solidão não é uma coisa boa. É claro que tem momentos que a solidão ela é válida naquele contexto de repente você parar para um olhar para dentro. Você ficar sozinho para olhar para dentro de si, fazer reflexões, fazer avaliações, isso é válido. Momentos específicos de solidão, às vezes é importante. Jesus às vezes precisava se ausentar dos discípulos, se ausentar da multidão, para subir um monte, para poder então, sozinho, solitário, e não totalmente sozinho, mas para ter a oportunidade de conversar com o Pai. Isso era um momento. Depois ele descia e estava com seus discípulos, estava com a multidão presente. Então, há momentos que a solidão é importante, mas a solidão existencial é que é complicado. E tem muita gente sofrendo sozinha dentro de casa. Tem muita gente se sentindo sozinha dentro de casa. As pessoas estão preferindo escolher relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentios, relacionamentos violentos. Quando a gente lê os noticiários, quando a gente recebe as informações, quando alguém desabafa com você e conta o drama da sua família. Há pouco tempo, agora recente, um adolescente de 16 anos, porque os pais tiraram o celular e o computador, alguma ele aprontou, e então, naquela forma de disciplinar, então tiraram o celular e o computador, e a raiva desse rapaz foi tão grande, que ele matou o pai, a irmã e também a mãe. Durante 3 dias ele ficou dentro de casa com os pais mortos. Ele até disse que ele tinha um bom relacionamento com a irmã, mas ele precisou matar a irmã porque a mãe estava para chegar, ele já tinha matado o pai, e ela ouviu o tiro e matou a irmã para não atrapalhar dele poder matar a mãe assim que chegasse. A gente ouve isso, a gente se abala, a gente fica escandalizado. O que está acontecendo com a família? A família pede socorro, irmãos. Que bom que a igreja é esse lugar onde a gente pode falar: a tua família pode ser abençoada, a sua família pode ser diferente. E falar de família, precisamos falar de relacionamentos saudáveis, para que a questão da solidão também seja resolvida. Porque muitas vezes a solidão se dá porque os relacionamentos não estão saudáveis. Por que nós escolhemos os caminhos mais difíceis, hein? Por que a gente escolhe caminhos que nos afastam? Caminhos que nos ferem. As pessoas que mais amamos, às vezes, são as que mais a gente fere. Às vezes, os estranhos a gente dá muito mais valor, atenção, abraço, ouvidos, mas em casa a gente se afasta, a gente não ouve, a gente não tem tempo. Por que a gente escolhe esses caminhos?
Porque, na verdade, nós estamos nos afastando, queridos, de práticas tão simples, mas que são poderosamente terapêuticas. Práticas que são simples, mas são renovadoras de relacionamento e que a gente vai abandonando. Um abraço mais prolongado, por exemplo, um abraço mais demorado. Quantos de nós abraçamos dentro de casa? Às vezes a gente abraça o irmão da igreja. A gente chega, abraça todo mundo, mas às vezes em casa, quantas pessoas talvez chegam num culto como esse e recebem um abraço caloroso de alguém e como aquilo é cura para a vida dela, porque de repente em casa ela não, já tem um tempo que ela não recebe um abraço, mas recebeu o seu, e isso para ela acalenta o coração, porque em casa ela não recebe algo tão simples, mas que a gente tende a não praticar. Quando a gente tem os filhos pequenininhos, a gente abraça tanto, a gente brinca tanto, eles vão crescendo, a gente vai se afastando, naturalmente isso vai acontecendo e a gente vai aceitando, não é? Mas é algo tão simples, irmãos, mas tão terapêutico. Não só o abraço mais demorado, o rir junto, rir em família, se divertir em família, rir de si mesmo. Às vezes a gente pouco ri dos nossas gafes, dos nossos erros. A gente precisa rir mais juntos e rir da gente mesmo. O olhar amoroso e não acusatório. A conversa respeitosa. Às vezes dentro de casa é tão difícil conversar, porque sempre vai para o conflito, sempre vai para a confusão, sempre vai para a briga. Algo tão simples, a conversa respeitosa, a oferta do nosso tempo e da nossa atenção de qualidade para alguém da nossa casa. Mas os dias são tão corridos que a gente acha que não tem tempo, a gente não consegue focar e dar a devida atenção. O compartilhamento e a conexão de coração, pouco se compartilha às vezes dentro de casa. O prazer da companhia, o prazer de estar em casa. Tem maridos que saem do trabalho e preferem a happy hour com os amigos de trabalho, os amigos de copo, para ficar o máximo de tempo para o mais tardio entrar na sua casa, porque não tem prazer de estar em casa. Alguns até dizem, a minha casa é um inferno. O andar de mãos dadas, marido e esposa, o resgate do namoro, mesmo que já tenham 20, 30 anos de casados, as palavras de carinho, de elogio, de afirmação, tão simples, irmãos, atos tão simples, mas poderosamente curadores, saram relacionamentos, aprofundam relacionamentos, conectam corações, mas muitos estão escolhendo o caminho contrário. Aí a gente percebe como a questão do orgulho, do egoísmo, do compromisso diário, aliás, dos compromissos diários. A nossa agenda está muito abarrotada, a gente não tem tempo, 24 horas parece que é pouco. E a gente nesse corre-corre da vida, sim, é verdade, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, botar pão na mesa, vestir os nossos filhos, mas muitas vezes essas questões são desculpas nossas do porquê não tenho tempo. Do porquê eu não consigo parar para ouvir, para escutar, para sentar, conversar olho no olho. A gente deixa essas coisas acontecerem, fora os sentimentos, né, como o orgulho e o egoísmo. Eu creio que o egoísmo é o oposto do amor. Alguns acham que é o ódio, mas é o egoísmo, porque o egoísmo retém, o amor doa. O egoísmo magoa, o amor perdoa. Só que às vezes a gente só pensa na gente. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. E às vezes essas coisas a gente vai aceitando, queridos, e isso vai roubando o que é belo e singular, que é o desfrutar da família. Quantos de nós aqui conseguem desfrutar do estar em família? Quando eu falo essas coisas, não é para você se entristecer, caso você identifique essas coisas acontecendo na sua casa, mas é para nós nos despertarmos daquilo que Deus
nos aponta, nos chama a observar, a identificar, para começar a mudar, para a gente perceber qual é a direção de Deus para a nossa vida, irmãos. A família, guarde isso no seu coração, a família é resultado dos depósitos e dos saques que nós fazemos. A família é o resultado dos depósitos e dos saques que nós fazemos. Qual é o tipo de investimento que nós estamos fazendo em nossa casa e também qual é o investimento que deixamos de fazer? Porque às vezes a gente não deposita, a gente saca. E você sabe muito bem, se você tem uma conta bancária, quanto mais saque você faz e nenhum depósito, daqui a pouco você vai ficar no negativo. E o que é uma conta negativa? É uma dívida. Quantas famílias estão endividadas? Porque a gente só saca, a gente só retira, a gente só suga, e a gente não faz os devidos depósitos, que venha a enriquecer os relacionamentos familiares, que venha a torná-los cada vez mais saudáveis, porque nós resolvemos sacar. E por isso há muitas famílias vivendo dívidas, e eu não estou falando de dinheiro. A gente fica devedor um do outro. A família também, guarde isso no seu coração, a família é resultado também das brechas que nós abrimos para a entrada da luz ou das trevas. A família é resultado das brechas que abrimos para a entrada da luz ou das trevas. Em outras palavras, quem ou o que nós permitimos entrar em nossa família? Quem ou o que? Por exemplo, às vezes a gente deixa certas pessoas entrar e que podem trazer luz ou trevas na nossa família. Cuidado com as pessoas que você dá acesso à intimidade da sua casa. Cuidado com as pessoas a quem você dá ouvidos às vozes delas. Cuidado quando você expõe para terceiros intimidades da sua família, coisas da sua família, e que muitas vezes essa pessoa não vai trazer luz para a tua casa, vai trazer trevas. Seja seletivo, tenha muito cuidado com isso. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, corrompe o caráter. Muitas vezes tem atitudes que são tomadas dentro de lá, não é porque houve uma orientação de Deus, uma busca de Deus, o conselho de Deus, mas as vozes de pessoas que nem parte da família, mas querem dar o seu pitaco. Querem dizer para a esposa que está infeliz no seu casamento, dizer: você é boba, vai ser feliz, larga esse homem e vai ser feliz, vai procurar alguém para ser feliz. Ou então para o marido. E aí o que essa voz está dizendo? Está dizendo: olha, você tem que procurar um relacionamento para ser feliz. E é por isso que tem muitos relacionamentos indo à falência, queridos, porque as pessoas estão num relacionamento com o objetivo errado. Eu estou casando com esta pessoa para eu ser feliz com essa pessoa. E se essa pessoa não te fizer feliz? Aí vai ter alguém para dizer: cai fora, porque você merece ser feliz. Já começou errado, com a intenção é: eu vou me relacionar com alguém para fazer o outro feliz. Porque o amor não é aquele que cobra, o egoísmo é que cobra. O amor é aquele que doa. O amor não é autocentralizado, o amor é outro-centralizado. É por isso que muitos relacionamentos familiares não estão amadurecendo, estão envelhecendo. E tudo que envelhece morre logo. O que amadurece se torna firme, se torna estável. Você já ouviu falar do carvalho, a árvore carvalho? A Bíblia diz que nós somos carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. O carvalho é uma árvore muito interessante. Você vai encontrar no planeta carvalhos com mais de 1000 anos de existência. Sabe o que é isso? Uma árvore viver 1000 anos ou mais. Mas o que acontece com o carvalho? Por que essa longevidade? É porque o carvalho é uma árvore que ela vai crescendo e ela aproveita
os temporais, as dificuldades, os tempos ruins, para aproveitar para estender raízes. Ela consegue estender raízes tão profundas e tão distantes, e ela faz isso nos momentos de temporais, nos momentos de chuva forte, nos momentos adversos. Ela aproveita para estender raízes. Chega a um ponto que nenhuma tempestade mais é capaz de fazer essa árvore tombar. Entende quando a Bíblia diz que você é carvalho de justiça plantado pelo Senhor, para que nada nessa vida venha derrubar você? É o que Jesus fala de construir a casa sobre a rocha. E como é que a gente constrói a casa sobre a rocha? O segredo é quem ouve as minhas palavras e as pratica. Esse se torna um carvalho, esse se torna uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade aí. Olha o carvalho, queridos. Esse daí deve ter, beirando aí, pelo menos no mínimo 500 anos de vida. É interessante. Mas por outro lado, podemos ser uma arvorezinha. Eu lembro quando aqui em Bangu, na primeira década desse século 21, teve uma noite, assim, início de noite, que foi um vento tão forte, acho que entrou uma frente fria, estava muito quente, entrou uma frente fria, muito rápida, e chegou a uma ventania de 100 quilômetros por hora. Sei que fez um estrago aqui em Bangu. Eu lembro que na minha rua destelhou algumas telhas da minha casa, uma mangueira tombou em cima de um carro, a tampa de uma caixa d'água entortou um poste de uma casa. A casa ficou sem luz porque entortou o poste. Aqui em Bangu, eu não lembro o nome da rua, uma árvore que tinha um Fusca estacionado ao lado dela, tombou essa árvore junto com o Fusca, e ainda fechou a rua, ali perto do shopping. Para você ver, irmãos, como é que os temporais chegam e às vezes não avisam. E a gente precisa estar com raízes profundas, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Quem constrói na areia, a Bíblia diz que ele também ouviu, mas ele não praticou. Não é o que você ouve que muda a sua vida, é o que você faz com o que você ouve, é que muda a sua vida. E assim também no contexto de família. Então, para que nós possamos construir, irmãos, a gente precisa ter alguns cuidados. Certas permissões que nós fazemos podem trazer luz ou trevas para a nossa casa. Cuidado com aquilo que você permite. Tudo aquilo que a gente permite pode nos controlar, porque nós demos permissão. Certos pensamentos que abrigamos na mente podem trazer luz ou trevas para a nossa casa. Certas escolhas e decisões que fazemos também podem trazer luz ou trevas. Certas palavras que nós liberamos também podem trazer luz ou trevas, até porque a Bíblia diz que há poder em nossas palavras, há poder de vida e há poder de morte. Você já parou para pensar nisso? O poder que há na palavra para influenciar para o mal e para o bem. Você já praguejou alguma vez contra seus filhos? Talvez a gente diga, não pastor, eu sou crente, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, amém. Mas lembra de algumas palavras que eu e você dissemos no momento da raiva? No momento que a gente solta cobras e lagartos, sem pensar, porque a gente está tão irado, a gente está com tanta raiva naquele momento, que a gente diz coisas que a gente não gostaria de dizer de uma forma lúcida, mas a gente libera no momento da raiva. E às vezes aquele infeliz que a gente declarou, ou você não vai ser ninguém na vida, você não vai ser nada na vida, ou naquele momento de ira, eu te odeio, eu prefiro que você morra. Depois a gente cai em si, a gente até pode chegar e dizer, me perdoe, mas o punhal já foi lançado, a flecha já foi desferida.
Queridos, eu já atendi, aqui mesmo em Bangu, gabinetes pastorais, em que eu me sentei com irmãos e irmãs à minha frente, já na meia-idade, já chegando aos 50 anos de idade, chorando copiosamente, indo lá no passado e dizer: meu pai passava a mão na cabeça do meu irmão e eu era o discriminado dentro de casa. Meu pai preferia muito mais o meu irmão, a minha irmã, do que a mim. Na idade que já estava, já com uma experiência de vida, ele ainda tinha feridas, não foi um, nem dois que eu atendi nesse contexto, para a gente perceber como, às vezes, palavras malditas ferem, machucam e marcam para o resto da vida, queridos. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Palavras têm poder, palavras têm influência. E eu tenho certeza que quando a gente usa as palavras malditas, o diabo se encarrega de tornar essas palavras malditas de verdade, verdadeiras pragas. A gente declara: praga nenhuma chegará à minha tenda, mas às vezes somos nós que estamos liberando certas pragas com as nossas palavras. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Nenhum de nós aqui está isento de sentir raiva, nenhum de nós. Todos nós sentimos raiva em algum momento. A questão é o que fazemos com essa raiva. A gente dá vazão ou a gente se cala? A gente libera palavras nesse momento. Esse é o momento mais equivocado de abrir a boca, de tomar uma decisão. Augusto Cury, num dos seus livros, ele vai dizer que os primeiros 30 segundos de tensão é onde nós cometemos os nossos maiores erros. E é verdade. Quantos de nós nos arrependemos de algo que a gente disse no momento da ira? E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando a gente ira, a gente dá lugar a quem? Ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Está atrelado à ira. Então, as palavras podem trazer luz ou trevas para a nossa casa. Certas vozes e conselhos que nós ouvimos e aceitamos pode trazer luz ou trevas. Queridos, o que você pediria a Deus hoje pela sua família? O que você pediria hoje a Deus pela sua família? Talvez você fosse pedir a Deus hoje aquilo que realmente você identifica como uma necessidade, uma lacuna que ainda não foi preenchida. E quando a gente ora assim ao Senhor, qual é a expectativa? A expectativa é, e principalmente a expectativa nossa, é que Deus faça aquilo que eu estou pedindo, não é assim? Essa é a expectativa quando a gente pede algo ao Senhor pela nossa família. Eu queria inverter essa ordem aqui hoje. Eu queria propor uma inversão dessa pergunta que eu fiz para você. Em vez do que você pediria a Deus hoje por sua família, eu perguntaria: o que Deus pediria a você por sua família? O que Deus pediria a você e a mim pela família? A gente inverte a expectativa. A gente coloca agora a expectativa de Deus, esperando que eu faça aquilo que Ele pede. O que Deus pediria a você por sua família? O que Deus nos pede, queridos? O que Deus nos pede? Interessante que Ele deixou escrito para a gente o que Ele nos pede, de uma forma muito resumida, para você perceber que não é complicado. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Aqui está resumido a instrução de Deus para as nossas famílias. O que Deus pede de nós? Ele vai dizer: esposas. Quantas esposas temos aqui? Diga amém. Sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. A gente tem muita dificuldade com esse texto aqui. Esse tempo que a gente vive, estão querendo fazer a gente acreditar que Deus está colocando a mulher abaixo do homem. E não é isso que a Bíblia está fazendo. Não é isso que Deus está fazendo. Lembra que Deus falou: farei alguém que lhe seja igual, que o ajude e o complete. Não é níveis.
um mais importante que o outro. O que Deus está falando é o seguinte: Deus deu uma autoridade ao marido que deve ser reconhecido pela esposa. Quando Deus dá autoridade para alguém, Ele não está fazendo essa pessoa ser melhor ou maior. Deus está apenas dando uma autoridade para quê? Para liderar. Marido que recebe autoridade para liderar o seu lar, ele não está recebendo privilégio, ele está recebendo responsabilidade. E Deus vai cobrar do marido que usar mal a autoridade. Não é autoridade para mandar, não é autoridade para dizer aqui eu mando, ponto final. É autoridade para liderar a sua casa. E liderar não é mandar, liderar é influenciar. É uma responsabilidade. Muitos homens estão abandonando esse papel e vão prestar contas diante de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo, esposa, por amor que você tem pelo seu marido, reconheça a autoridade que foi Deus. Não foi o pastor, nem foi ele que tomou para si. Foi Deus que colocou, e que é responsabilidade. Mas Deus vai falar também, maridos, quantos maridos temos aqui? Diga aleluia. Aleluia. Ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. E Deus está falando aqui num contexto prático. Não é apenas dizer eu te amo, mas é com atitudes. Porque quem ama não trata com aspereza, com ignorância. Não trata rispidamente. Tanto que esse amor é o mesmo nível de amor que Jesus tem pela sua igreja. Paulo disse isso: maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja que é uma qualidade de amor muito maior do que aquela que a gente pensa. Não é meramente um amor sentimental, é um amor sacrificial. Filhos, quantos filhos temos aqui? Obedeçam sempre a seus pais, por isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam, porque quem obedece tem vida longa. Honra teu pai e a tua mãe. Submeta-se à autoridade deles, que foi Deus quem deu também. Obedeçam e vocês serão abençoados. Deus vai pedir agora aos pais. Quantos pais temos aqui? Pai e mãe. Não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Não está falando simplesmente tirou o celular e ele fica irritadinho. Não é nesse sentido. Mas no sentido de procurar amar os seus filhos, de forma que você não os fira, não os magoe, não exceda. Por isso disciplinar com raiva, olha como a raiva é perigosa. Quando um pai e uma mãe tentam disciplinar com raiva, ele não disciplina, ele violenta. Então, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Pulando aqui os escravos, porque graças a Deus não vivemos mais nessa época. Mas vai dizer aqui no verso 23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. É isso que Deus pede, simples assim. E eu poderia resumir tudo isso aqui que Deus descreveu para a gente, de uma forma até resumida. O que Deus pede de nós é o seguinte: ame. Ame. A gente precisa sair do substantivo amor para o verbo amar. Amar é atitude. Ame simplesmente. A gente não precisa complicar, irmãos. O que mais a família precisa é que haja compartilhamento de amor. Porque quando a gente ama, a gente tem todos esses cuidados que a gente abordou aqui. A gente vigia em tantas áreas que a gente sabe que se a gente não vigiar, a gente pode magoar, ferir, afastar. Agora o amor sara, o amor ele vem como bálsamo, o amor é terapêutico, o amor tira todo o contexto de solidão para um contexto de acolhimento, de aconchego, de abraço, de coração conectado. Isso é saúde para a família. O que a gente precisa é amar. E o texto maravilhoso, um dos poemas mais lindos da Bíblia, que não só traz
esse contexto de poesia, mas o contexto de profundidade, quando Paulo vai tratar de 1 Coríntios capítulo 13, e que ele vai ensinar para mim e para você que quem ama, queridos, porque a Bíblia vai dizer que eu posso falar as línguas dos homens, eu posso ser bilíngue, trilíngue, eu posso falar diversos idiomas, eu posso ter grande conhecimento, eu posso ter grande capacidade. A Bíblia vai dizer que eu posso até mesmo conhecer as coisas profundas da palavra de Deus, ter todo o conhecimento, entender os mistérios de Deus, mas diz que sem amor eu nada serei. Porque não é uma questão de ter amor, é uma questão de ser, porque se ama. Para Deus quem ama e não precisa provar mais nada, porque o amor já prova quem nós somos e de quem nós somos. Também vai dizer que para quem ama, tudo adianta e tudo vale a pena. Porque ele vai dizer também que se eu desse tudo aos pobres, entregasse o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício de alguém, se eu não tiver amor, se não for por amor, de nada adianta. Tudo que não é feito em amor, de nada adianta. O que vale a pena é quando a gente ama. Quando a gente ama de verdade. De que amor a Bíblia está falando? Pelo menos 3 palavras no grego definem amor. Um é philos ou philéu, que é o amor relacionado a amigos e familiares, entre pais e filhos, entre amigos. É um amor fraternal, entre irmãos. Tem o amor eros, que é o amor sexual, é o amor apaixonado entre 2 pessoas. Mas a Bíblia vai enfatizar, e praticamente o Novo Testamento vai dar essa ênfase no amor ágape, que é esse que a gente encontra também aqui em 1 Coríntios 13, que é um amor, nos dá a ideia do amor divino, esse amor sacrificial. É o tipo de amor com quem devemos amar a Deus e devemos amar ao próximo. A Bíblia nos mostra que ágape é essa qualidade de amor, diferente do eros, do philos, mas é um amor sacrificial, é o amor que Jesus disse que devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor incondicional, esse amor que paga um preço, que prova do seu amor. Como Deus provou o seu amor por nós? Pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós não merecedores. Esse é o verdadeiro amor que o texto aqui nos ensina. É o tipo de amor que vai nos definir aqui em 1 Coríntios 13, dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso. Quem ama nessa qualidade de amor, ele promove saúde nos seus relacionamentos. Vai dizer que o amor não é ciumento. Quantos problemas a família enfrenta, um casamento enfrenta por causa do ciúme? Nem presunçoso, que se acha alguma coisa, que olha com altivez, que se acha o dono da verdade. O amor não é orgulhoso, porque o orgulho nos coloca acima dos outros, nem grosseiro. Nossas palavras se tornam palavras agradáveis, temperadas com sal. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Às vezes os relacionamentos familiares são feitos de cobranças, e o amor não exige que seja conforme a gente quer. O amor não é irritável, o amor não é rancoroso, não guarda mágoas, ressentimentos, até porque o verdadeiro amor aprende a perdoar e a pedir perdão. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Então quem ama não mente, quem ama é verdadeiro, quem ama é transparente, quem ama conversa com transparência. O amor nunca desiste. Tem muita gente desistindo, tem muita gente achando que não tem mais jeito, e às vezes parte de homens e mulheres que dizem que têm fé e creem num Deus que permite recomeços, que permite novas chances,
um Deus que nos dá novas oportunidades. O amor nunca perde a fé, persevera, continua lutando, sempre tem esperança. O amor sempre tem esperança, sempre espera de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, ou até mesmo aquilo que a gente sonha e imagina. O amor sempre se mantém firme. O amor é poderoso demais, queridos. Nós aqui somos uma família espiritual. E famílias também têm os seus arranhões, né? O que faz a gente superar os arranhões entre a gente? O que faz você não desistir de estar reunido com os irmãos? Se não for o amor de Deus, queridos, se for qualquer outro sentimento, não dura, não permanece. Mas é o verdadeiro amor de Deus que nos constrange, que fomos alcançados, que nos libertou do império das trevas, que nos atraiu a Deus, e onde a Bíblia vai dizer que nada mais nos separa desse amor. Essa é a nossa esperança, que Deus nos ama. É por isso que você acordou hoje cedo, é por isso que mesmo com essa chuva, que tinha tudo para você ficar debaixo do edredom, você disse: eu vou à casa do Senhor, vou buscar o meu Deus, vou ter um encontro com os meus irmãos, com a minha família espiritual. E o que te trouxe aqui é esse amor, é o que te faz voltar outras vezes, é o que te faz enfrentar as lutas, porque você tem uma esperança num Deus que te ama, num Pai que te acolhe, onde o colo de Deus está disponível para você encontrá-lo. E esse Deus está pedindo para a gente isso. O amor que eu te dei não é só para você. Ame da mesma maneira que eu te amei, da mesma forma que eu te amo. E assim você vai perceber, irmãos, gestos simples, gestos que não precisa de dinheiro, não precisa de complexidade, simples. Às vezes a decisão de você ir jogar bola na praça com seu filho pode mudar o teu relacionamento com ele. Coisas simples, pequenas, mas envoltas de amor, tem resultado positivo. É isso que Deus pede de mim, é isso que Deus pede de você. Ame, e você vai construir relações saudáveis, que a sua família seja abençoada por Deus, através dos nossos gestos de amor. Curve a sua cabeça. Posso orar, Marcos, nesse sentido? Pai querido, eu oro e te peço por cada um aqui, Senhor, e eu me incluo nessa oração, porque todos nós temos família. Às vezes olhamos para a nossa família e vemos algumas desestruturas, alguns descompassos, problemas, questões de enfermidade, questões financeiras. Mas acima de tudo, Senhor, o mais importante são os relacionamentos. A gente sofre se a nossa família sofre. A gente não fica bem se a nossa família não está bem. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada lar aqui representado. Que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor está nos pedindo, Pai. Que não é tão difícil assim. Talvez a gente precisa vencer algumas vergonhas, a nossa timidez, os nossos medos. Ajuda-nos, Senhor, a superar isso e a poder investir amor nos nossos relacionamentos, sermos mais próximos, dedicarmos tempo de qualidade, palavras de afirmação, podermos cultivar o bem-estar na família. Se depender de nós, Senhor, ajuda-nos a sermos esses agentes que levam o teu amor para a nossa casa, agentes pacificadores, agentes que sejam usados por ti como uma influência do reino de Deus ali naquele lugar. Abençoe cada família, supra as necessidades, traz cura, traz libertação, abre portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, que não haja falta nem escassez nessa família e principalmente nos corações. Abençoe, Senhor, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.